Olá, muito obrigada pela sua companhia. Seja muito bem-vindo ao programa Viva Vida. E é com muito prazer que hoje eu recebo o Dr. Bruno Boller. É isso mesmo assim que fala? Isso mesmo, assim mesmo, Bruno Boller. Porque é complicado o nome dele, gente. Aqui eu estou lendo porque não é fácil não. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. Ele é especialista em direito do consumidor. Na verdade, especialista em direito público, né, doutor? Mas sempre atuou aí no ramo do direito do consumidor, já atuou inclusive no PROCON, né? PROCON de qual cidade? De Taubaté. Taubaté. E é presidente da Comissão de Ética do Tribunal de Ética da OAB de Taubaté. É professor da Unip de Ética e Legislação no curso de Comunicação Digital. Alunos, olha, acompanha, hein? E nós trouxemos aqui o doutor porque nós estamos comemorando a existência do Código de Defesa do Consumidor na legislação do nosso país, porque inclusive é uma legislação de vanguarda aqui na América do Sul, né, doutor? Sim, eu sempre faço o comparativo da legislação do consumidor com o Estatuto do Idoso, entre outras. Ele veio para proteger uma parte da sociedade, uma parte que estava em momentos de fragilidade e ele veio dar, né, o amparo para essas pessoas. Isso é fantástico. Lembra aquela história, todo mundo já conhece, as donas de casa lá de Minas Gerais, que elas desenrolavam papel higiênico para ver quantos metros tinha, para ver se realmente é o que constava na embalagem. Foram movimentos assim, sociais, que deram aqui ensejo ao Código de Defesa do Consumidor. Sim, né? A demanda aumentou, a carência de informação, então foi um conjunto de fatores e o direito teve que acompanhar essa evolução da sociedade. E aí, nesses movimentos, acabou surgindo, felizmente, o Código de Defesa do Consumidor. A gente sempre brinca o seguinte, nunca vem a lei para depois o problema. Sempre vem o problema para depois a lei regular esse problema. Sim, até porque o consumo já existia muito antes. Então, assim, só que não tinha esse amparo legal. E existiam muitos problemas. E o que a gente está falando é justamente para amparar e proteger a parte mais fraca dessa relação, porque é muito difícil um consumidor brigar com uma multinacional, por exemplo. Sim, né? Se ele não tiver uma legislação amparando, dando todo o suporte para ele, fica realmente muito difícil essa batalha. E é isso que o Código de Defesa do Consumidor faz. Quantos anos está fazendo o Código, doutor, você sabe? Ele é de 1990, então está fazendo 29 anos. 29 anos de Código de Defesa do Consumidor. E na sua análise, o brasileiro, ele já tem uma noção básica, pelo menos, dos seus direitos na área do consumerismo? Olha, eu vejo com um olhar pessimista, eu acredito que não tem. Eu vejo assim, um exemplo, todos os estabelecimentos comerciais hoje em dia precisam ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Mas de que adianta ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor se o consumidor não sabe utilizar o Código de Defesa do Consumidor? Eu nem acredito que peça o código para olhar. Eu brinco com os meus alunos que seria mais interessante obrigar a colocar uma planta, pelo menos a loja ficaria mais bonita. É verdade. Porque o código ninguém sabe usar. Então, é uma ferramenta extremamente importante e que a divulgação deveria ser, não obrigando o fornecedor do produto ou serviço a ter a lei, mas que fosse divulgada a lei, principalmente para as crianças. Começasse desde criança, porque a criança hoje acaba sendo muito mais consumista do que era antigamente. É verdade. Então, a internet, então, né? Internet, os canais próprios para a criança, o intervalo é só consumo, 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 consumo. Então, essa noção, se conseguisse lá na escola, difundir isso, divulgar isso para as crianças, talvez num futuro próximo tivéssemos uma realidade bem diferente. O senhor acha que ações como esta seriam suficientes para eliminar o problema do desconhecimento do seu direito? Eu creio que seja o primeiro passo. Porque assim, hoje em dia, o que tem vigorando de ação no sentido de orientar o consumidor, levar a ele conhecimento sobre o assunto? Eu vejo muito pouco, assim.
O seu programa é um exemplo, está abrindo espaço para essa discussão, mas são poucos os espaços que têm essa discussão. Então, assim, algumas escolas convidam para dar palestra, sou convidado para algumas escolas, mas é muito pouco ainda. Certo. Eu acho que deveria ter uma massificação disso, e não só do direito do consumidor, do direito como um todo. Eu acho o direito civil tão importante, o direito que rege a relação interpessoal, Da sociedade, da né? sociedade como um todo, direito de família, né? Dentro do direito civil nós temos direito das coisas, direito de família, e direito das obrigações e por aí vai, né? Mas as pessoas tinham que saber um pouquinho sobre... Sim. Eu acho que a sociedade seria, inclusive, mais pacífica. Não, sem dúvida, porque a sociedade, porque assim, hoje nós estamos no momento em que todos querem direito. É isso Mas mesmo. nós temos que entender que nós temos deveres também. E cumprindo os nossos deveres, aconteceria isso. É uma sociedade mais pacífica, sabendo que tem limites, que tem direitos e, por outro lado, temos obrigações. Consciente, né? Eu acho que a consciência, tanto externa quanto interna, né? Porque Sim. a autoconsciência também, gente, é dificílima, né? Quem faz terapia sabe disso. Então, é difícil conhecer lá dentro, mas é difícil conhecer lá fora também. Essa consciência dos direitos, das relações entre as pessoas, tinha que ser melhor divulgado para que as pessoas pudessem exercer não só os seus direitos, mas as suas obrigações, como o doutor falou. Agora, na área do direito do consumidor, tem consumidor que é abusado também, não tem, doutor? Infelizmente, aquilo que já criou certa fama, a lei de Gerson, o jeitinho brasileiro, ainda vigora na nossa sociedade. Então, tem sempre um ou outro, assim, vamos colocar uma pequena parte da sociedade que ainda tenta burlar o sistema, tentando forçar uma ação indenizatória, tentando forçar uma situação em que ele possa receber algum tipo de indenização. Então, ainda temos essa coisa na sociedade. Mas eu acredito que isso vai mudar. Eu tenho Eu tenho comigo que a maior parte dos seres humanos é boa. As pessoas, na sua grande parte, são boas, é que elas não aparecem. Sim, sem dúvida. E eu tenho comigo que esses consumidores abusivos, eles, na verdade, são uma pequena parcela da sociedade. Então, nós também não podemos nos fiar, né, Sim, apenas nessa linha, porque nós estaríamos sendo injustos. Doutor, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornamos, porque eu gostaria de saber, e acredito que o nosso telespectador também, quais são as maiores dúvidas do consumidor atualmente. E entra a história da internet, hein? Sai daí que a gente já volta.